Olá, pessoal! Nós, professores de educação, discutimos na disciplina de estágio supervisionado alguns documentos legais. E quando o aluno escolhe o IFMA como a escola campo, nós disponibilizamos alguns documentos do IFMA para as análises documentais. E considerando que no momento atual em que estamos vivendo o distanciamento social, tanto o MEC quanto as instituições educacionais estão elaborando alguns documentos que servem como referenciais para que as instituições se organizem com os momentos de aulas não presenciais e presenciais pós-Covid-19. Compreendendo que professores terão de reprogramar o programa de suas disciplinas, vou eleger para esse vídeo um dos documentos legais que servirão para as análises documentais dos alunos que estão cursando o estágio supervisionado. Isso para aqueles alunos que escolheram o IFMA como escola campo. Então, vou tratar aqui da Portaria 2618 do dia 12 de junho de 2020. Para quem tiver interesse em conhecer na íntegra a portaria, vou deixar o link na descrição desse vídeo. As atividades a que se referem esta portaria estão asseguradas pelo parecer CNSP número 5 de 2020, não se confundindo, portanto, com a educação à distância, ou com a carga horária ou modalidade à distância que são ofertados nos cursos presenciais, na forma como prevê outros documentos normativos em caráter legal. Então, este documento resolve estabelecer as diretrizes para as atividades pedagógicas não presenciais em cursos presenciais de educação profissional de nível médio, de graduação e pós-graduação do IFMA. Isso para que ocorra a reorganização do calendário escolar 2020, em função da excepcionalidade do Covid-19. O documento trata de alguns princípios. Vou eleger um dos princípios que considerei essencial para essa análise: flexibilidade e autonomia dos campi para as adequações de suas especificidades e realidades próprias. Estas diretrizes para a realização de atividades pedagógicas têm alguns objetivos: evitar o retrocesso de aprendizagem dos alunos, mantendo-os ativos sem a perda do vínculo com a instituição, possibilitar a compensação de parte da carga horária prevista para o ano de 2020, a fim de poder minimizar a reposição de forma presencial. O documento rege que as atividades não presenciais correspondem às atividades realizadas pelos estudantes, desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes, compete aos campi por meio das coordenações de cursos, equipes pedagógicas e docentes, a definição dos componentes curriculares e dos conteúdos a serem trabalhados por meio de atividades não presenciais. É claro que considerando as especificidades desses componentes, bem como as habilidades dos docentes, com o uso das ferramentas digitais e computacionais. A portaria determina que as atividades não presenciais podem ser desenvolvidas no momento da suspensão das aulas presenciais e também de forma concomitante quando ocorrer o retorno das aulas presenciais. E determina ainda que a composição da carga horária curricular no período da concomitância deve observar o sistema de intercalação. Isso proporcionalmente ao longo dos períodos bimestres que fazem parte do ano letivo ou do período letivo. Obviamente, respeitando as etapas digitais de ambientação, assim podendo seguir um fluxo semanal e ou entre os componentes curriculares. A portaria, em seu anexo 1, nomeia que as atividades pedagógicas não presenciais
podem ocorrer de duas formas, na forma síncrona e ou assíncrona. As atividades síncronas são aquelas que vão ocorrer em tempo real entre alunos e professores. As atividades assíncronas são aquelas em que os professores poderão disponibilizar por meio de um ambiente de aprendizagem virtual. Assim, os alunos poderão acessar o material que o professor disponibilizar conforme o seu tempo e organização de estudos. As atividades síncronas e ou assíncronas podem ser desenvolvidas da seguinte forma: por meio de videoaulas, podcasts, conteúdos em slides, atividades desenvolvidas a partir de aplicativos computacionais, textos digitais para leituras, propostas de redação, pesquisa na web, fóruns de discussão, estudos dirigidos, questionários eletrônicos, dentre outros tipos de atividades. As atividades pedagógicas não mediadas por meio de tecnologias podem ser organizadas pelo professor na forma impressa, desde que seja encontrada uma possibilidade de disponibilizar o acesso desses materiais impressos aos alunos. Nas atividades síncronas, o docente terá 40 minutos para cada aula. Nas atividades assíncronas, relacionadas ou não com as atividades síncronas, o docente deverá fornecer ao estudante um guia de estudos das atividades não presenciais dos componentes curriculares. As atividades pedagógicas não presenciais não podem ultrapassar 50% da carga horária total do ano letivo de 2020, quando concomitantemente às presenciais, o cômputo semanal de carga horária das atividades não presenciais não pode exceder a carga horária semanal regular do componente curricular. O documento estabelece que, para efeito de cômputo de carga horária das atividades não presenciais, devem ser observados alguns parâmetros. Precisamos entender categoria de atividade, parâmetros para o cômputo de carga horária. Na categoria de atividades síncronas, o parâmetro para o cômputo de carga horária é somar o tempo de duração da atividade. Na categoria de atividades assíncronas, os parâmetros para o cômputo da carga horária precisam ser compreendidos da seguinte forma: para o cálculo das atividades assíncronas para o tempo definido, como vídeos, aulas, por exemplo, basta somar o tempo de duração de cada mídia. Para o cálculo das demais atividades assíncronas, recomenda-se estipular o tempo a partir de algumas considerações. Os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos, de acordo com suas características e necessidades, os objetivos que foram traçados para determinadas atividades, o número de páginas estipulados para os materiais de leitura, o número de páginas estipulados para as produções textuais, as bases de referências e locais de buscas para as pesquisas. A portaria determina que todos os roteiros e materiais produzidos pelos professores serão compartilhados com os alunos por meio do Google Classroom, sendo que os professores farão os registros no SWAP ou no QI acadêmico, a depender da especificidade de cada turma. Assim, as aulas poderão ser ministradas via Google Meet. Assim, recomenda-se que as aulas sejam gravadas para que os alunos possam acessá-las em outros momentos. O documento decreta que todas as ações desenvolvidas pelos docentes devem ser obrigatoriamente registradas no diário de classe. Isso conforme o sistema em que a turma estiver cadastrada. Assim, o professor irá anexar o guia de atividades não presenciais e a frequência dos estudantes será registrada mediante a entrega das atividades propostas pelos professores. O docente deverá elaborar o planejamento das atividades não presenciais, seguindo as diretrizes expostas na portaria. Assim, compete ao campus disponibilizar o modelo ao professor. O documento decreta que o desenvolvimento das atividades não presenciais serão acompanhadas pela Direção de Desenvolvimento Educacional, pelas coordenações de curso, pela equipe pedagógica e pelos NAPNs.
A portaria estabelece que o IFMA proporcionará formação aos docentes, formação para o uso dos recursos tecnológicos, com o intuito de atender às especificidades para o desenvolvimento das atividades não presenciais, conforme o que delibera outra portaria, que é a de número 2656, de 18 de junho de 2020, que dispõe sobre a trilha formativa para a utilização de ferramentas digitais que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem no contexto emergencial relativo à preparação de materiais e atividades pedagógicas não presenciais. Assim, cada campus, conforme a sua estrutura organizacional e respeitando as disposições do seu regimento interno, deve estabelecer as respectivas atribuições de cada setor envolvido no acompanhamento e execução das atividades pedagógicas não presenciais e sua concomitância com as atividades presenciais. Na distribuição dessas atribuições devem ser observadas aquelas próprias das atividades não presenciais, relativas a produções de textos digitais, produções de videoaulas, aulas online, curadoria de material em repositórios digitais, criação de ambiente virtual no Google Classroom, suporte técnico aos docentes e aos alunos. Assim, na reorganização do calendário escolar 2020, cada campus deve considerar no planejamento para o retorno às aulas presenciais, acolhimento da comunidade escolar, incluindo todos os servidores, técnicos administrativos e docentes, terceirizados, estudantes e familiares. O documento trata do momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e às famílias, reorganização dos horários, avaliação diagnóstica, atendimento e comunicação com as famílias, medidas preventivas à disseminação de contaminação do novo coronavírus, procedimentos efetivos de combate à evasão e retenção escolar, na impossibilidade de execução imediata e simultânea de ações de retorno às atividades para todas as turmas, sejam elas presenciais ou não presenciais. O documento decreta que deve-se priorizar as turmas concluintes de cada curso. É isso! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não for inscrito, faça sua inscrição, dê sugestões, faça comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até a próxima preleção!